Romanos capítulo 6, vamos ler versículos 20 a 23 e finalizar o capítulo 6. Domingo passado o pastor Francis já pregou nesse tema e eu queria só encerrar com os últimos versículos ali mais uma vez. Eu vou ler na Nova Versão Internacional e na NVI, e diz assim a palavra do Senhor. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós vamos meditar mais uma vez nesse capítulo riquíssimo da Tua Palavra, inspirado pelo apóstolo Paulo nos escreveu, inspirado pelo Teu Espírito, e assim cremos que há algo novo para o nosso coração hoje. E clamamos, fala comigo, fala com a Tua igreja, fala com cada um que ouve aqui. Que o Senhor fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente está terminando o capítulo 6, e esse capítulo é um quadro geral aqui nesse capítulo que a gente está ouvindo e lendo sobre a realidade da justificação pela fé. E eu queria te encorajar para você, sempre que tiver a oportunidade, ir relendo o texto, porque Deus permitindo, domingo que vem, ou no próximo encontro, a gente vai meditar em Romanos capítulo 7. Então, se você conseguir fazer essa leitura de Romanos 1 a 7, isso vai estar aquecido aí no teu coração, ou venha com a leitura do capítulo 7, pelo menos aí, lida para preparar teu coração para a palavra de Deus. E esse capítulo 6, a gente tem aprendido, estamos aprendendo, e hoje mais uma vez, é sobre essa verdade de crer na justiça de Cristo. E essa justiça de Cristo é esse fundamento da nossa aceitação com Deus. E isso não nos faz indiferentes ao pecado, de forma alguma. Isso, na verdade, desperta em nós a gente entender e perceber o pecado, a força do pecado, que às vezes quer vir contra a nossa própria vida, mas há algo novo do Senhor agora que também nos desperta a gente estar atento a isso e não desejar viver nessa condição de pecado. Então, Paulo, é interessante que ele vai falar daqui a pouco em Romanos capítulo 12, como lidar com o pecado dos outros. Nesse relacionamento na vida, como é que a gente lida com os pecados dos outros e a nossa vida no meio dessa bagunça toda. Mas por enquanto aqui é sobre o meu pecado contra Deus. Talvez também o meu pecado contra você. Mas nesse momento aqui, a minha questão não é sobre o seu pecado contra mim ou do outro na minha vida. Então esse propósito, o grande propósito aqui em Romanos capítulo 6, Paulo quer nos mostrar o porquê que a justificação pela fé, ela sempre provoca, ela traz, ela manifesta a santificação na nossa vida. Então, a ênfase aqui, um dos pontos que Paulo está destacando, é que quando nós somos justificados pela fé, essa afirmação, essa verdade que nós cremos, que somos justificados pela fé, mas isso não anda sozinho, não é apenas uma declaração, isso traz uma vida de santificação, santidade, a nossa vida agora. É por isso que a gente está aproveitando e sempre falando e refletindo aqui, trazendo para o nosso coração que importa, sim, a maneira como nós vivemos. Porque somos justificados pela fé. E isso provoca uma vida santa agora em nós. Porque aquilo que eu declaro, a minha vida vai manifestar. Se isso é de fato verdade. Se eu tive a experiência do novo nascimento, se eu vivo pela fé, pela graça, então, sim, a minha vida ela ainda não é perfeita. Apesar de eu ter a perfeição de Cristo agora em mim, o Espírito Santo de Deus habita a minha vida, mas a gente falha, a gente erra, temos pecado, é claro,
mas há algo novo também em ação em nós. Há uma nova maneira de viver. Há algo que começa. O pecado não está mais no trono da minha vida. Agora o Senhor está novamente entronizado, ou no lugar certo, na minha vida, se eu tenho Cristo em mim. E é por isso que é uma batalha, é uma luta em andamento dentro da minha vida. Dentro da sua vida, se você nasceu de novo, é regenerado, você tem o Espírito Santo de Deus. Há lutas, há a nossa carne, a inclinação para querer fazer o mal, mas há o Senhor no trono. O Senhor está ali na direção de todas as coisas. Então agora, chegando ao final desse capítulo, mais uma vez, sim, a gente já passou pelo capítulo todo, mas estamos aqui só, mais uma vez, passando pelos últimos versículos. Tem 3 pontos aqui, 3 coisas que eu queria enfatizar com os irmãos, para que fique mais claro na nossa vida, na nossa maneira de entender o Evangelho em nós, essa vida justificada pela fé, pela graça de Deus. E a gente precisa entender cada vez mais que a nossa condição, cada ser humano aqui, cada homem, cada mulher, a gente precisa entender, nós não somos apenas culpados por pecar. Nós precisamos do perdão. Nós precisamos da justiça de Cristo para a gente estar ali diante do Senhor, diante de Deus, e entendemos que agora, não mais escravos do pecado, mas agora a gente é liberto do poder desse pecado no agora e da sua punição também. Por isso que nós precisamos de Cristo. Por isso que nós precisamos daquilo que o Senhor fez por cada um de nós. Por isso que nesse caminhar aqui, o segundo ponto, que a gente vai depois revisar tudo isso aqui, é que a gente precisa ser libertos do pecado e do poder do pecado na nossa vida. E essa libertação, que é essa santificação que começa a acontecer, é obra de Deus, irmãos. Não é esforço humano. A gente depende, em primeiro lugar, da obra de Deus em Cristo Jesus. E sim, eu quero viver isso. E sim, eu quero colocar em prática isso. Mas Deus tem que fazer primeiro. Deus tem que, porque quem estava morto era eu. E morto não tem muito o que fazer. Por isso que a obra é do Senhor. Quem estava cego era eu. E eu precisava da iluminação do Evangelho na minha vida. É o que Paulo vai falar em Efésios capítulo 1. Precisamos de uma iluminação do Senhor para voltar a enxergar. Porque o cego vai fazer o quê? Vai tatear. Vai ficar perambulando perdido. É por isso que preciso dessa santificação na minha vida, e eu vou viver de acordo com aquilo que eu estou falando e estou sendo santificado, mas Deus faz em primeiro lugar. E por fim, irmãos, algo para ficar claro na nossa caminhada. A nossa vida eterna agora, a vida eterna que começa nesse novo nascimento, ela não depende apenas dessa justificação, mas dessa santificação que caminha junto. Que é um caminhar junto. É assim, alguém fala para você que crê, sim, olha, eu sou justificado, mas tem uma vida fora dos caminhos do Senhor, uma vida no pecado, mas eu fui justificado uma vez por todos, sim. Não quero entrar agora na questão da salvação, mas tem alguma coisa errada em dizer que é salvo, que é justificado, e uma vida que não busca a santidade. Há uma incoerência nisso. Eu dizer que agora estou na luz de Cristo, mas insisto em ir em lugares de trevas. Algo está fora do tom, irmãos. Por isso que não é blá 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 e falar, é sobre como nós vivemos. É por isso que não é sobre... E aí, por favor, não estou falando... porque aí também não é questão do legalismo, não é questão da gente criar sistemas para identificar isso. Você sabe do que eu estou falando. É o nosso coração desejar aquilo que é do Senhor. É o nosso coração se inclinar agora para aquilo que é do Senhor. Por quê? Porque eu não estou mais escravo do pecado. Agora eu estou num caminhar com Deus. E se Deus é meu Senhor e Salvador, há uma maneira diferente de viver. Porque há uma diferença em quem estava escravo do pecado, e aí Paulo vai usar uma palavra pesada, inclusive. Ele vai falar, agora somos escravos de Deus.
Não é interessante? Então vamos de novo. Olha, 3 coisas nesse texto aqui. Todos nós somos, por natureza, escravos do pecado. Nós não estamos no governo ali, quando está esse negócio. O pecado, quando está no trono, ele é o mestre, ele governa. Mas aí, segundo ponto, é somente Deus é libertador. Somente Deus tem condições para nos libertar dessa força. Não tem regra humana capaz de vencer essa força que atua para aquele que não nasceu de novo. Essa escravidão. E é importante que você entenda isso. Começa com Deus. O Senhor, Ele é o nosso libertador. E aí a gente termina entendendo. E sem essa libertação do governo, do poder, da força, dessa escravidão do pecado, sem uma nova direção na nossa vida, como é difícil essa santidade se manifestar. É impossível. Porque começa no Senhor. E se nós não formos justificados por Deus, se não formos libertos do poder do pecado, a gente não tem como herdar essa vida eterna. A vida eterna não começa coisa nenhuma. Então, irmãos, é por isso que é importante a gente entender a nossa vida em Cristo. Como ela é importante. Como é importante a nossa vida em Cristo no meio da igreja onde o Senhor nos coloca. Sim, importa. Importa a nossa vida aqui, nesse grupo, nessa família, nesse povo de Deus agora, lavado pelo sangue de Jesus. Você pertence a um pequeno grupo, você serve numa área ministerial da igreja, você regaça as mangas e coloca a tua vida aqui em ação. Tudo isso importa sim, porque cada ato que a gente vai aprendendo, como orar, como ler a palavra de Deus, como meditar nas Escrituras, como ter uma vida diária na presença de Deus, que sempre nos lembra quem o Senhor é na nossa vida, que a gente seja levado a contemplá-lo, a exaltá-lo, a viver para Ele. Isso leva a essa vida em comunidade, numa vida que serve, numa vida que abençoa o próximo, porque é assim que a gente vai aprendendo os desígnios de Deus, não como uma ilha isolada, mas na vida um do outro, ensinando, ministrando, recebendo, doando. E quando alguém se afasta daquilo que é base de uma vida de igreja, tem uma contradição nisso, porque esse é o meio que o Senhor nos colocou para que essa vida em Cristo floresça, dê fruto. Esses são os meios da graça que o Senhor nos colocou. Palavra, oração, vida em comunidade, o dia a dia, as coisas básicas da vida. Amanhã, na monotonia da segunda-feira, mas o Senhor está ali. Naquilo que é monótono e repetitivo da terça, mas o Senhor está ali. Na quarta, na quinta, na sexta, no ajuntamento da próxima semana. E nesse ritmo da vida, é vida em Cristo. É vida no Senhor. E quando alguém se afasta dessas coisas básicas, é perigoso. Como o diabo quer que você se afaste de uma comunidade de fé. Como que o Senhor quer que você fique numa igreja que é uma incoerência, isolado aí sozinho. Como é difícil, irmãos, e há uns motivos que não sou doido aqui para querer descobrir, enumerar e explicar, porque nós mesmos estamos aqui tentando transmitir esse culto online, deixar esse material depois disponível e gravado para alguém ser abençoado, mas esse negócio online é outra coisa. Por favor, acho que todo mundo aqui já entendeu que a gente está indo numa contramão hoje, que vida online é uma outra coisa, que a gente ainda não sabe explicar direito, mas que não substitui essa vida em comunidade, que tem cheiro, que tem vida, que tem o outro, que tem servir e que tem outras coisas. Mas também isso aqui não anula ter os recursos digitais de uma era que a gente está vivendo hoje, com tanta coisa boa, que isso daí pode ser para o bem. Mas, contudo, olha o que Paulo vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para o qual você foi chamado. Quer dizer, o que está em jogo nisso que a gente está vivendo é essa vida eterna. O que está em jogo não no sentido de que eu vou perdê-la. Não, é Cristo que me assegura. Se dependesse do meu humor aqui de cada dia, misericórdia, é o Senhor que me sustenta.
É o Senhor que me guarda. Mas ele fala para tomar posse também disso, para você viver nessa dimensão, nesse olhar. Combate da fé é tomar posse da vida eterna. Parece que se você não luta pela fé contra o pecado, parece que é você abrir mão dessa verdade. Então, um crente, entre aspas, um cristão, um discípulo de Jesus, que não está lutando contra o pecado na sua vida, há uma incoerência. Porque Paulo está falando, combata aqui, combata o bom combate da fé. É até interessante, isso aqui dá outra mensagem, porque tem alguns combates que pode ser que não seja o bom combate. Ele está falando um bom combate da fé, não é qualquer combate. Mas tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado. Então vamos ver esses 3 pontos de novo aqui, em Romanos 6, 20 a 22. Primeiro, todos nós somos por natureza escravos do pecado. Isso é uma verdade da palavra de Deus. A nossa condição sem Cristo é isso, nós não governamos o pecado. O pecado nos governa. Enquanto Cristo não quebra isso. Se não for por Jesus, o pecado governa. Versículo 20. Quando vocês, porque Paulo está escrevendo para um povo de Deus, para a igreja, em Roma. Então, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Por quê? Porque era o pecado que estava governando. Paulo coloca, todos nós fazemos parte dessa verdade aqui, irmãos. Então, todos nós um dia, aqueles que são discípulos de Jesus, igreja do Senhor, nascidos de novo, todos nós fomos escravos do pecado. De novo, não é alguns de nós. Isso é para lembrar onde nós estamos hoje em Cristo Jesus. Isso é para hoje você. Se você não abriu a tua boca até hoje, agora, 11h30 da manhã, em adoração a Deus, em louvor a Deus no dia de hoje, é para lembrar você que você não está aqui porque caiu de paraquedas sem programação nesse domingo. Você está aqui pela misericórdia e da graça do Senhor, porque um dia todos nós estávamos ou fomos escravos do pecado. Todos nós. Ninguém aqui era neutro. Não existe neutralidade na fé. Ou é ou não é. Não tem campo neutro aqui. Diante do pecado e da justiça de Deus, ou está escravo do pecado, ou é escravo da justiça do Senhor. Não tem alguém que está, estou pensando, estou analisando. Sim, enquanto você analisa, você é escravo do pecado. E só há uma maneira de quebrar isso em Cristo Jesus. É por tudo aquilo que foi feito por Cristo Jesus. Então fomos escravos do pecado desde o início. O pecado era mestre sobre nós desde o início. A nossa vontade, a nossa inclinação em fazer as coisas estavam sujeitas à sedução do pecado na nossa vida. Por quê? Porque antes de Jesus havia corrupção na nossa vida, distorção de valores. A gente olhava para aquilo que era pecado e achava mais atrativo, atraente do que a justiça. E aí, em medidas diferentes, de acordo com onde estava a tua vida nesse negócio. E aí Paulo está falando, a gente não conseguia olhar para as coisas da justiça de Deus e desejá-las, porque havia a força do pecado em nós. Aquilo que era a justiça de Deus não nos atraía. E esse é o primeiro ponto aqui, no versículo 22, vai dizer, porque depois que nós vamos ser libertados do pecado, escravo de Deus. Há muita riqueza nesse versículo aqui, nesse capítulo. Por isso agora a gente vai para o segundo ponto. Então, se nós éramos todos, nós por natureza escravos do pecado, a segunda verdade aqui é que somente Deus é libertador dessa escravidão. Só Deus quebra essas algemas dessa escravidão. E a nossa parte de fé é receber aquilo que Ele já fez em Cristo Jesus. Irmão, sempre que eu tenho oportunidade eu quero falar. Eu quero lembrar a igreja aqui, talvez alguém que nos visita hoje, talvez pela primeira vez, mas eu nasci em 1970 e Deus já tinha feito aquilo que era necessário para eu receber
em Cristo Jesus. Lá no Calvário, 2000 anos antes. Ele já tinha feito algo. Não foi em 1970, eureka. Eureka. Cheguei, humanidade. Finalmente vou ter um raciocínio teológico que vai ser algo novo, né? E aí eu vou desprezar toda a história da igreja, porque agora chegou a novidade. Ai do povo de Deus, se eu não plantasse essa comunidade Batista Santo André, que, olha, pela misericórdia do Senhor, o Google até nos mostra quando se clica ali. Mas é porque o Google é outra coisa, né? Mas não é por causa da nossa influência na cidade de Santo André. Ei, finalmente chegou a nossa igreja aqui. E se não fosse a nossa placa denominacional, ai desse povo andreense. Misericórdia. Só de ver a rotatividade que passa nesse prédio a cada domingo aqui, irmãos, aqui daqui da frente, poucos sobem aqui para ver qual que é o renovo do grupo a cada semana. Como é difícil. Se a nossa igreja, para ganhar um galardão especial no céu, fosse a questão de regularidade de povo no mês, estaríamos bem atrás na fila ali. Só que quando eu converso com outros pastores, parece que esse é um fenômeno que está presente na nossa geração. Não estamos sozinhos, mas só para você entender. É Deus quem fez. É Deus quem nos libertou. É Deus quem resolveu esse problema em Cristo Jesus. Mas agora a nossa parte é crer nisso. É receber isso, sim. Mas a gente precisa ter bem claro. É o Senhor quem me libertou dessa escravidão do pecado. Versículo 22, Paulo vai dizer, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram, olha a palavra que ele vai usar, escravos de Deus. É intencional, irmãos, essa palavra. Para você entender que você estava escravo e agora a tua vontade está presa a um outro Senhor. Há um outro Senhor agora no comando. Por isso que não tem campo neutro. Ou você está num polo ou está no outro. Ou está num campo ou está no outro. Mas neutro não. Eu não estou em cima de um muro e pedindo para olhar aqui para quem é mais feinho desse lado e mais bonitinho daqui. E vou escolher porque sou mais isentão possível. Não, Senhor. Ou está escravo do pecado, ou agora teu Senhor é Deus. E ele usa essa palavra escravo para nos despertar aqui. É para mexer com a gente, sim. E é para a gente entender, há algo da graça de Deus aqui em ação. Mas, de novo, eu quero bater nesse ponto, porque a gente precisa entender, quando Cristo é a nossa justiça pela fé, quando a graça de Deus ela está em nós com poder, ela quebra esse poder do pecado. Algo é quebrado para valer. Algo transforma a nossa mente, o nosso coração. Quando o Espírito Santo de Deus vem habitar cada um que é nascido de novo, essa declaração da palavra de Deus para nós é verdade. Não importa a tua idade. E aí uma coisa que eu não consigo entender direito, irmãos, isso. Eu não consigo ter uma interpretação aqui cristalina. Não, é algo grande demais para verbalizar aqui, mas eu só sei que cada criança aqui que nasceu de novo tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque ela colocou a fé em Cristo Jesus e entendeu a salvação. E aí nós, do mundo adulto e do mundo do dia a dia, da vida real, a gente tem que estabelecer algumas coisas para a gente conseguir andar em unidade. Porque é grande demais esse negócio. Por isso que mesmo dentro da tradição evangélica, e eu não vou ter tempo para entrar nos detalhes disso, há diferentes interpretações dessa questão aqui, porque é grande demais esse negócio. E a gente pode respeitar esse irmão em Cristo, mesmo que alguns batizem com menos volume de água do que outras igrejas e da maneira que faz diferente. Mas por uma questão de unidade e conseguir caminhar junto naquilo que é a vida, a gente precisa se organizar como nós somos organizados dentro de uma denominação batista. Batizamos aqui por imersão, a gente não batiza crianças. Cremos que uma melhor maneira de demonstrar o batismo é por meio de ser mergulhado ali na água e ser levantado para você também se identificar na ressurreição de Jesus. Tudo a riqueza que simboliza isso.
E cremos que cada criança aqui pode aguardar um pouquinho para ter um entendimento básico de fé, para tomar essa decisão e não virar um esquecimento na vida adulta dela e tudo mais. Mas a gente fala e reforça, você é batizado novo ou velho, e as lutas virão, vai ter perturbação, vai ter coisa querendo roubar a tua paz e a tua segurança em Jesus, mas aí você lembra que você passou pelas águas afirmando a tua fé em Jesus, e uma vez de Jesus, é de Jesus para sempre sim. Mas é isso. Nós temos irmãos de outras tradições de fé que pensam um pouco diferente nessas formas, e que Deus os abençoe, mas estamos unidos em Cristo Jesus, todos crendo na palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, todos cremos naquilo que é o básico, aquilo que é o essencial da nossa unidade em Cristo, como fé evangélica. Cremos nos 5 pontos da reforma nesse sentido, e aí podemos explicar de maneira diferente a intensidade desses pontos. E aí temos uma história, temos uma caminhada, temos um tudo. Mas o que nos une é o que Deus fez. Todos nós reconhecemos, é o que Deus fez e é exclusivo de Deus. Por isso que não é da fé batista, não é sobre a fé metodista, não é sobre a fé presbiteriana, não é sobre a fé pentecostal, é sobre o que Deus fez. E onde eu me coloco agora, pela graça e misericórdia de Deus, naquilo que o Senhor fez. Porque, irmãos, chegou um tempo que a gente precisa afirmar de novo dentro das igrejas evangélicas e afirmar sobre isso, sobre a questão. Deus fez por meio de Cristo Jesus e Cristo Jesus apenas. Nada acrescentado a isso. Nada, nada. Pela fé, pela graça. Então não é por pedras de energia. Não é sobre o horóscopo, até o horóscopo gospel, né? Porque tem gente que vai no caça ali versículos como se fosse, né? Agora, né? Caixinha de promessas ali, né? Mas é a outra versão, né? Só faltava o papagaio, né? Para ele, com a musiquinha, que tem uma moçada nova, não vai entender muito isso. Mas que antigamente você ia, né? No tiozinho ali na praça, papagaio lá, musiquinha tocando, e aí ele ia lá. Ah, se fosse essa bagunça evangélica dos dias de hoje, a gente ia ter um irmãozinho lá com os versículos bíblicos, né? E o papagaio pegando lá, né, o texto da sorte, né? Não é isso. É por isso que, irmãos, é muito claro, e com todo respeito a quem pensa diferente, porque respeitar é uma coisa, e o que a Bíblia diz, é a gente afirmar o que a Bíblia diz. Se fosse por meio de Buda e da energia, isso, aquilo, outro, por uma filosofia, mas não é o que a Bíblia diz. Se fosse por meio de Allan Kardec, isso, aquilo, outro, por isso que é uma bagunça hoje no nosso Brasil, no sincretismo religioso que a gente tem, porque a pessoa ela consegue ser espírita, católica e não praticante ainda. Né? Ela é um monte de coisa e aí ela não vê a incoerência do sistema que ela está falando e tentando afirmar. Que ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é aquilo outro. Mas não faz sentido atirar para tudo. É uma incoerência. Mas há algo que Paulo vai falar sobre o Deus desse século segundo o entendimento deste mundo. Por isso que precisa, Senhor, só o Senhor para abrir os nossos olhos. Só o Espírito Santo de Deus para iluminar. E é o que a gente precisa entender aqui hoje. Irmãos, tornar-se cristão não é sobre se tornar neutro. Ou você estava e é escravo do pecado, ou agora é escravo de Deus. Ele é o teu Senhor. E é sim, eu entendo que falar a palavra escravidão, nós temos os nossos problemas no nosso Brasil e mundo afora, com o peso que foi essa palavra escravidão já usada, e não só usada a palavra, o significado de escravidão. Mas aqui é para despertar na gente a ideia de a quem serviremos. Quero ler uma palavra do pastor John Piper. Ele diz assim numa mensagem nesse texto: não existem pessoas neutras, existem apenas escravos do pecado e escravos de Deus. E aí eu vou citar a continuação do texto que ele fala sobre isso, não está no PowerPoint, mas eu vou ler para os irmãos. Pode deixar esse texto aí na tela. Ele vai continuar dizendo assim: tornar-se um cristão é ter o capitão soberano do navio de guerra da justiça
comandando um navio negreiro da injustiça. Colocar o capitão do navio, o pecado, em ferros, quebrar as correntes dos escravos, dar a eles uma visão espiritual de graça e glória, que eles livremente sirvam ao novo soberano para sempre, como a alegria irresistível e o tesouro de suas vidas. Foi assim que fomos salvos. Deus nos libertou de um mestre e nos escravizou para si mesmo pelo poder convincente de uma promessa superior. Então, abrace esta obra de Deus. Receba Cristo e sua promessa como o tesouro da sua vida. É isso, irmão. Ser escravo de Deus é ver um tesouro maior que vem das mãos do próprio Deus para nós, para nos abençoar. E os tesouros deste mundo, os pecados deste mundo misturado, tentando nos iludir, não tem mais essa força. Porque agora a gente está debaixo de um outro senhorio, o senhorio de Cristo. E é isso, irmãos, a gente precisa voltar aqui. Essa palavra escravidão ou ser escravo, ela é forte para nós, mas lembra que a gente tem dificuldade com palavras, porque quando a gente está com a palavra de Deus, é muito rico, é muito peso, é muita coisa aqui envolvida, então temos limitações na palavra. É por isso que Paulo, ele diz assim no versículo 18, que é um paralelo ao versículo 22, ele vai dizer: vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E olha que interessante, em seguida ele vai dizer, ele vai ver que esse negócio que provoca desconforto, ele diz no versículo 19, falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. É pesado mesmo, mas é para a gente tentar entender o que está em jogo. Paulo sabe que há aspectos aqui, ele está nesse mundo de escravidão, e ali é escravidão que não é por cor da pele. A escravidão ali é outra coisa. São povos que são derrotados, vencidos, é questões econômicas que levavam à escravidão de uma cidade, de um povo inteiro. E ele não quer que essa palavra escravo agora provoque algo que fique só no desconforto. Mas é isso, é a questão dessa justiça com Deus. E ele vai tentar, ele está tentando nos chacoalhar. Porque ele conhece o texto de Jesus também, quando Jesus diz em João 15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Olha a palavra de Jesus. Só que quando a gente está estudando a palavra de Deus, irmãos, há momentos que há um aspecto sendo enfatizado. Então há mudanças nessa nuance das palavras aqui. O que Paulo está dizendo aqui não é anulando o que Jesus está dizendo, mas ele está dizendo o que Paulo está falando agora aqui em Romanos, ele está dando alguns aspectos dessa escravidão que a gente deve aplicar no nosso relacionamento com Deus, e aí nossa visão com o pecado, e aquilo que a gente não deve também. E quando há essa expressão de amizade, de sermos amigos de Deus, sim, então há algumas nuances da palavra e da expressão amizade, de sermos amigos, que a gente pode aplicar em alguns momentos que a gente deve pegar menos. Sim, eu sou amigo de Deus. Sim, o Senhor me chama de amigo, mas eu chamo de Senhor. Ele me chama de amigo, e eu não consigo nem entender essa expressão, irmãos. Mas eu também continuo chamando ele de meu Senhor e Salvador. Uma coisa não anula a outra. Ele não é o meu chapa. Ele não é o meu queridão. Não, ele é meu Senhor. Porque tem muita gente falando do Deus fofinho, do Deus isso aqui. Sim, eu até entendo algumas coisas, mas eu entendo também que a gente está no caminho da aberração com algumas coisas desse tipo. Que eu falei, cara, você está entendendo o que você está falando, ou você está brincando? E eu sei, irmãos, há espaço e há maneiras diferentes, inclusive de falar do amor de Deus. Alguns usam o humor e a gente pode rir. A gente pode usar de muita coisa bela, porque é uma arte que Deus nos deu. Isso eu acho uma das expressões muito bonitas. Não fique escandalizado não, tá bom? Me perdoe se você fica escandalizado com isso. Mas na série do The Chosen, que é essa série falando sobre os escolhidos ali, que cada capítulo é sobre uma visão de uma pessoa escolhida por Deus e como ela está vendo Jesus no seu ângulo. Por isso que é um texto, lógico que é ali que vai além do que temos na Bíblia, para dar uma questão poética, artística ali, de expressão daquilo. Mas eles não têm, a princípio,
tem tentado preservar o essencial ali do que está sendo ensinado em cada história. E cada história nos provoca, nos choca um pouquinho. E é interessante porque tem muitos momentos dessa série, eu acredito que a maioria aqui tem visto. Inclusive a gente foi com a igreja no Cinemark, para quem nos visita aqui, para não se escandalizar, a igreja foi no Cinemark. Lotamos uma sala lá. Já assistimos The Chosen, foi uma linda uma tarde, né, de comunhão que a gente teve, foi muito legal. Precisamos repetir em breve. Mas ali, você percebeu o tanto de momentos que aquele ator que está interpretando Jesus, né, ele tem umas sacadas de uma pitada de humor, de leveza. E não é que eu falo assim, não é que Jesus podia ter esse jeitão, porque ele era agradável de estar à mesa. Jesus, todo mundo queria estar na mesa com ele quando tinha oportunidade. E uma das sacadas que a gente precisa entender também, as crianças queriam estar com Jesus. Ah, irmão, se criança queria estar com Jesus, é porque Jesus não era chato. Não era um cara, né? Porque você perceba, se você está num momento chato na tua vida ou não, se tem crianças no teu entorno. Se toda criança foge de você, né? Liga aí o alerta. Mas você tem ali, e aí tem alguns irmãos aqui que eu sei que as crianças vão também porque tem balinhas nos bolsos, né? E seduz as crianças de outra. Estou brincando aqui. Também há outras técnicas, né, para trazer as crianças para perto. Mas é isso, irmãos. Mas aqui, de novo, vamos voltar aqui para o texto, só para terminar esse raciocínio aqui. Irmãos, é muito sério essa ênfase que Paulo está dando aqui sobre sermos agora escravos de Deus. E ele vai falar sobre esse tom de escravos em Romanos capítulo 6. Olha, ele fala no versículo 6. Fica com a sua Bíblia aberta. Ele fala no versículo 16, versículo 17, versículo 18, versículo 19, versículo 20, versículo 22. Opa! Tudo no mesmo capítulo. Então, uma provocação, uma chacoalhada séria para nós aqui hoje. E aqui, de novo, o tom sobre sermos servos do Senhor agora, ou escravos dessa justiça de Deus, não é sobre ser forçado na má, goela abaixo, contra a nossa vontade a fazer algo. É sobre um outro tom. É como se Paulo estivesse querendo nos ensinar que, olha, agora as nossas vontades, elas não estão mais escravizadas à vontade do pecado, mas agora ela está na vontade de Deus. Porque antes eu estava obrigado a estar diante da força do pecado na minha vida. Mas agora há uma outra força que possibilita que eu possa resistir. Resistir. Agora tem um freio. Agora tem como frear. Agora tem algo que mudou. Há uma outra força operando em mim. E aí, o que Paulo está enfatizando nesse capítulo, há dois grupos de pessoas assim. Desculpe, irmãos, não tem uma terceira via. São dois grupos de pessoas. Algumas são obrigadas a fazer aquilo que o pecado quer. E tem um outro grupo que faz aquilo que a justiça também coloca diante delas para fazer. Há outras que vão atrás daquilo que é a recompensa do pecado. E há outro grupo vivendo hoje atrás da beleza da justiça de Deus. Ou você está num grupo e achando mais atraente aquilo que são os tesouros desse mundo, e tem um outro grupo que estão atrás dos tesouros do céu. Mas não tem uma terceira via de gente neutra. Sim, no capítulo 7, a gente vai ver também que há um momento que há uma vontade dividida. Há uma tensão nisso tudo. De algo que a gente quer fazer e às vezes não consegue fazer, mas a gente vai chegar lá. Vamos ficar aqui no capítulo 6 hoje naquilo. Mas, irmãos, ou seu coração continua debaixo de uma corrupção, desejando aquilo que é do pecado, ou o teu coração tem sido renovado, e tão renovado em Cristo, que você quer aquilo que é da justiça de Deus para a tua vida. Onde é que você está hoje?
E aqui eu não estou falando sobre, não estou entrando nos detalhes sobre tentações, lutas, que vêm contra nós, que vêm nos perturbar, que vêm também tentar nos chacoalhar. Mas primeiro a gente precisa entender aquilo que Deus já fez, aquilo que Ele tem feito. E para terminar, sem essa libertação do pecado e da escravidão do pecado, entenda aqui, meu irmão, sem uma nova direção de retidão e santidade em nossas vidas, nós não herdaremos a vida eterna. Porque para herdar a vida eterna, você foi liberto da escravidão do pecado, do governo do pecado. E é isso que eu quero que você tenha uma consciência clara. Eu não estou falando sobre quando você está fraco e quando você está forte. Porque há gente nascida de novo, cristã, mas que tem tido uma vida carnal. Uma vida fraca na fé. Eu não estou questionando aqui se ela vai estar na eternidade com Cristo Jesus. Isso é só Deus que faz essa questão, irmãos. Não é nós aqui que vamos falar, apontar o dedo para ninguém. Mas é tempo de você observar como é que está sendo a tua vida e fortalecer-se em Cristo. Para desejar aquilo que é de Cristo para a tua vida. Mas talvez a questão aqui é, debaixo de qual governo você está? Porque talvez você está frequentando aqui nos 13 anos que essa igreja foi organizada e está aqui nesse bairro servindo ao Senhor, mas você não nasceu de novo. Você sabe cantar música evangélica. Você tem até o cacuete de evangélico. Você sabe dar o glória a Deus na hora certa do culto. Mas não nasceu de novo. E a questão é, você está debaixo do governo do pecado ou do governo de Deus? Da justiça de Deus na tua vida. Vamos de novo, versículo 22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. A gente está caminhando. Estou em Cristo, eu estou na trilha da santificação. E eu não vou sair desse caminhar. Sou de Cristo agora, tem luta, tem bordoada aí forte às vezes, mas eu estou no caminho da santificação, até mesmo com as dores. Porque as dores que a gente tem na vida, elas vão nos lapidando. E o Senhor vai trabalhando em cada um de nós. Não tem lágrima desperdiçada para quem é nascido de novo. Não tem nenhum derramar de lágrimas que o Senhor não usa isso para a glória dEle. Mas nesse mundo, irmãos, a palavra de Deus não diz, nesse mundo tereis respostas. Não, nesse mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. E fica firme na graça e na misericórdia de Deus, porque Ele vai te sustentar até o fim. Ah, não, tem muita coisa que eu não sei por que eu estou passando. E se eu não sei por que eu estou passando, meu irmão, como é que eu vou te responder pelo que você está passando? Eu estou junto com você também em algumas dúvidas. Isso que é legal na caminhada, às vezes, servindo aqui na igreja, como pastor, como amigo na fé, irmão em Cristo com vocês. Às vezes a gente senta para conversar com alguns irmãos que precisam conversar. E é muito interessante que a gente conversa, às vezes, uma manhã toda. Eu falo pouco, a pessoa derrama ali o coração. E, na verdade, o tempo ali do encontro foi para derramar o coração. Porque não sai com muitas respostas. Mas a gente sai ali orando um pelo outro. Para ficar firme e prosseguir. Porque o Senhor nos libertou do poder do pecado. Porque agora Ele nos colocou debaixo ali para sermos escravos da sua justiça. Há uma outra vontade agora dentro do meu coração que vai permanecer, Senhor, eu não estou entendendo, está doendo, há perguntas, mas me sustenta mais um pouco, Senhor. Me guarda mais um pouco nessa caminhada. É por isso, meus irmãos, a gente estava nessa semana, compartilhei com os irmãos, eu e o pastor Marco, lá ouvindo as meditações em Romanos, e toda hora algum irmão destacava nesse ponto. Meu irmão, nesse mundo caído, nesse mundo de trevas, a gente não tem resposta para tudo, não. Há muitas dores ainda que virão sobre nós. Mas tenha de bom ânimo, fica firme e caminha pela graça e misericórdia do Senhor, que há de te sustentar até o fim. Por quê? Porque você é do Senhor agora, se você está em Cristo Jesus. E é a promessa do Senhor que Ele vai te sustentar até o fim.
O que eu sei é que não há nenhuma dor na nossa vida que o Senhor não pega. Isso aí que você está dando nome agora. E entender, meu irmão, o Senhor está te lapidando. O Senhor está trabalhando na tua vida. O Senhor está trabalhando na tua vontade, no teu querer. Ah, como tem coisas na minha vida que ainda precisam ser quebradas para ser moldadas de novo. Ah, eu tive um pastor amigo meu, que ele queria mudar aquela canção lá, Senhor lá do Vaso Novo lá, como é que é mesmo? Senhor amado, né? Quando chegava naquela parte lá do quebra minha vida, aí ele mudou a letra. Que falou, não, a vida nossa já é muito quebrada, isso, aquilo, outro, então não sei o quê, que o Senhor nos sustente. Ah, que bonitinho, a gente levantava a mão. Eu sei que naquele momento não havia maldade na intenção daquele meu amigo. Mas não, tem momentos que o Senhor tem que quebrar sim. Ele vai fazer algo novo. Não é remendo novo. A sua vida não vai ser um remendo novo nas mãos do Senhor, é um vaso novo nas mãos desse oleiro. Por isso, irmãos, tem algumas coisas do teu querer que, olha, vai quebrar. Quando quebra, dói. Mas o Senhor vai fazer algo novo e bonito para a glória dEle. Irmãos, isso é muito rico. Eu não sei o que quer dizer para a tua vida. Eu tento trazer para a minha vida. Porque tem alguns negócios que estão travestidos de beleza de Jesus, irmãos, mas que é orgulho. Tem algumas coisas que eu vou colocar aqui travestido de é para a glória do Senhor, mas é vaidade. Ah, mas é vaidade. Vaidade de vaidade. Já viu isso aí em algum lugar da Bíblia? Não é interessante que teve um filme secular que o Al Pacino interpreta o diabo, e a última frase do filme, o filme é meio pesado lá, não vale a pena se assistir não, mas eu vou te dar o spoiler final. A última frase, ele está ali, e a última frase do filme, ele tem a coragem de virar assim o rosto para a tela e falar, vaidade, meu pecado predileto. Parece que isso está ativo até hoje. Com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, até o fim. E aí o Senhor tem que trabalhar na nossa vida para trazer libertação permanente desse negócio, meus irmãos. Versículo 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. O resultado de viver na escravidão do pecado, irmãos, é a morte. E aí ele diz em contraste no versículo 22 que o resultado de ser liberto do pecado, de ser escravizado a Deus, então dar fruto para a santificação é a vida eterna. Não são passos opcionais. A gente não tem aqui, são coisas que tem que, Senhor, nos ajude a prosseguirmos. Porque só tem um único caminho que leva à vida eterna. O único caminho para ir à vida eterna é ser liberto da escravidão, do pecado, por aquilo que Jesus fez no Calvário por mim e por você. Confessá-lo e recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Aí ser escravizado a Deus, para que haja esse fruto bendito na minha e na tua vida de santidade. E aí sim, vida eterna. É um caminhar, irmãos. É uma jornada. Estamos nela. Por isso que, quando a gente vem aqui como igreja, se reúne nesse lugar, a gente não está brincando de crente. Presta atenção nisso. A gente não está brincando de ser crente aqui um com o outro, de dar paz do Senhor. A eternidade está em jogo neste lugar aqui, em vidas. Neste lugar a gente está brincando não, a gente está levando a sério a eternidade de crianças, de bebê, como a gente está ouvindo agora ali, o agito aqui no salão. Das crianças que estão recebendo a palavra de Deus no nosso Kids. Não é porque elas fazem barulho no nosso meio, é porque agora a palavra de Deus vá, a semente sendo lançada, o amor de Deus, a comunhão do Senhor ali, os valores do reino de Deus, é agora, na infância. Por isso, papai e mamãe, leva a sério aquilo que você está ensinando para o teu filhinho menor, se é tanto faz ou se é sério, essa caminhada de igreja do Senhor aqui,
Porque quando chegar na adolescência, não tem como pular. É um processo. Ah, meu filho não está firme na fé. É do nada. Na sexta-feira ele era um crente super empolgado e no domingo acordou murcho. Não. É aquilo que você substitui, que você ensina nesse processo, nesse caminho, de sentar à mesa e ser bênção de Deus para ele. Irmãos, com todo, por favor, não pelo legalismo, eu estou falando, se aquilo que é básico, a gente pular, que é no acordar pela manhã ou no final de um dia, abençoarmos nossos filhos, o que você quer que haja fruto na vida deles? Eu não estou falando para você pegar as institutas de Calvino e começar a ler à noite para o teu filho dormir, ele vai dormir mesmo. Né? Se essa for a técnica, você usa no segundo ponto. Mas se tiver o básico do básico da palavra de Deus na casa, irmãos, a gente tem 2 meninas em casa, dá trabalho, a gente apanha. Então a gente também falha nisso junto com vocês. Tem dia que a gente fala, poxa, não conseguimos fazer o devocional direito com elas. Não conseguiu, tal. E se não conseguiu, é porque vacilamos, por favor. Tá? Quando a gente fala não conseguiu, é só para a gente usar um modo tucano de... Não pode falar isso, né? É só usar outro modo aqui de camuflar. É erro, pisei na bola, baguncei minha agenda, e é elas que passam a ter consequências agora. Porque papai e mamãe, quem tem que ter agenda para orar com o filhinho e com a filhinha é você. Quem tem que ter um momento para ler a palavra de Deus com ele, com ela, com quem quer que seja, é você. Quem tem que organizar e chamar e colocar aqueles 5 minutos ali, do finais ali, e ir para o quarto de cada um dos seus filhos e abençoar, é você. Esse bastão está na tua mão. Não está com o pastor aqui, com a equipe do Kids. Ninguém pula essa etapa. E aí, voltando aqui para a palavra, vamos terminar. Eu estou falando tudo isso porque importa. Importa a maneira como eu vivo. Importa como é a minha segunda-feira. Importa como é a minha terça-feira. Importa como é a minha quarta-feira. Importa como é a minha quinta-feira. Não tem dia desprezível. Importa como a gente chega na sexta-feira. Importa como a gente vai entrar no nosso sábado. E importa como a gente está no nosso domingo. Para celebrar como igreja no nome de Jesus aqui. Importa. Importa sim. Por isso que eu quero te dizer, como é que vai ser a sua próxima semana? É hoje que se começa a organizá-la. Porque amanhã já é segunda-feira. Então, hoje à tarde ou para hoje à noite, importa como você vai colocar os teus compromissos dessa semana. Porque ou a força de uma escravidão do pecado vai triunfar, ou agora estar escravo de Deus e amar a justiça de Deus, que vai demonstrar essa vida que todo aquele que está em Cristo Jesus vai trilhar de santificação. Então, moçada mais nova, adolescentes, jovens, juniores aqui, crianças, é no tom que Deus vai mostrando para vocês e vai ensinando. E quem é mais adulto na fé aqui, pela idade, ou o que quer que seja, também, nossos tons, a tonalidade que a gente está vivendo é diferente. Nós estamos debaixo do mesmo Senhor. É o mesmo Deus. Por isso que é a justificação pela fé, pela graça. Ah, mas ela produz essa santificação. Anda junto. Essa pergunta ela não vai trazer fruto, sabe? Mas o que acontece primeiro? É isso, aquilo, outro? É a vírgula ou... né? Olha, não interessa muito não, porque o que importa é que eu fui justificado pela fé e pela graça e a santificação já começou. Começa um processo e eu não vou sair desse caminhar. Por quê? Porque a minha vontade agora, que era escrava a uma força do pecado e das coisas desse mundo, agora estão debaixo da vontade do Senhor, me guiando e me orientando. Irmãos, é isso. É esse fundamento que a gente precisava terminar hoje o capítulo 6. E por que eu estou insistindo nisso, irmãos? Porque, como nesse auditório que a gente está, de pessoas que nos ouvem, outra oportunidade, o momento que a pessoa está ouvindo essa palavra, que assim chegue para mais pessoas, esses fundamentos hoje estão muito rasos na igreja evangélica, no povo de Deus. Há muita confusão e muita bagunça. Obrigado, Senhor, por esse texto.
Obrigado por sabermos desse, oh Senhor, que somos libertos agora por causa de Cristo Jesus. E a gente pode olhar para Cristo, olhar para a cruz, deixar de olhar tanto para nós mesmos, para o meu problema, para a minha situação, para o meu eu. É o Senhor. Meu olhar está em Cristo Jesus. Olhar para minha obediência agora em amor a esse Deus. Olhar para a ressurreição e ter esperança. Olhar para o governo de Cristo sobre a minha vida e sobre essa terra. Opa! Porque Ele é Senhor. Sim, as coisas estão em andamento ainda nessa história. Mas Ele é Senhor. Ele é Senhor. E Romanos 3:23, como é que a gente terminou esse texto? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Onde é que você está? Onde é que você está? Não tem campo neutro. Onde é que você está? Ou você está onde o salário do pecado é a morte, ou você está aqui, na vida eterna, porque é um dom gratuito de Deus. E Jesus pagou um alto preço por isso. Não é legal isso? O dom é gratuito de Deus, mas Jesus pagou um alto preço. E até lembra, tá? A gente estava nessa semana sendo lembrado lá com outros pastores, meditando em Romanos. Irmãos, esse alto preço não é para o diabo não, tá? Jesus não estava em dívida com o diabo. Aqui era a nossa dívida com o próprio Deus. Nós estávamos rompidos com Deus. O alto preço pago foi o nosso Deus. E Ele se ofereceu por meio de Jesus Cristo, seu Filho. E hoje a Trindade está em ação, em amor na nossa vida. Hoje nós temos esse Espírito Santo de Deus em nós, para nos mostrar esse caminho e santificar nossas vidas e prosseguirmos para a honra, glória do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos orar? Vamos crer? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra hoje. Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Sabemos que a nossa salvação em Cristo Jesus, ó Pai, ó Senhor, tudo isso é grande demais para a gente entender plenamente, mas obrigado por essa fração de entendimento que o Senhor nos deu e nos dá hoje. E é isso que queremos orar aqui e agradecer. Porque hoje também entendemos, Pai, aqui há um grupo de irmãos e irmãs que nasceram de novo, que hoje estão debaixo da Tua poderosa mão e da Tua salvação e dessa vida de santificação. Que a cada um aqui o Senhor possa fortalecer. Mas, Senhor, se alguém aqui hoje perdido sem Cristo Jesus, debaixo ainda da força e do poder do pecado, que hoje haja essa libertação no nome de Jesus. E é o que nós queremos orar por salvação, pelo Teu perdão, por essa nova vida em Cristo Jesus. Então faz para a glória do Senhor, na vida daquele que confessa o Senhor hoje. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.